Ratatouille sempre foi um dos meus filmes favoritos da Disney Pixar por vários motivos. Uma animação sobre um rato de esgoto que tem o sonho de se tornar um chefe de cozinha em um restaurante renomado em Paris é um projeto único e inusitado para um estúdio conhecido pelo caráter fantástico e surreal de suas histórias. Os filmes da Pixar até então eram sobre bonecos falantes, carros falantes, monstros falantes, insetos falantes, peixes falantes, ou super-heróis tentando viver uma vida normal dentro da sociedade humana, coisas mais relacionadas à fantasia e à imaginação humana que tentam responder perguntas como o que aconteceria se esse objeto inanimado tivesse vida própria, ou como agiria um peixe ou um inseto caso tivesse a inteligência de um ser humano, quais seriam seus sonhos e suas metas. A aposta de Ratatouille, por outro lado, não está no surrealismo existente na sua premissa inicial propriamente dita, no caso um rato falante que vira cozinheiro, mas no resultado final desta premissa, aquele produto que nasce como uma síntese entre o sonho do Remy, o protagonista, e os obstáculos que ele enfrenta ao longo do filme, mais como cozinheiro do que como mero rato. Quais são os ensinamentos sobre culinária e gastronomia que o filme traz que podem também ser levados para a arte de forma geral? Vamos tentar entender melhor isso. A primeira coisa que é interessante apontar antes de qualquer coisa é que a arte de animação é um formato audiovisual quase que naturalmente exibicionista. E o que eu quero dizer com isso? Mesmo que a animação seja tão antiga quanto o próprio cinema, mesmo que nós tenhamos criado uma infinidade de técnicas diferentes que variam desde o 2D até o CGI atual, passando pelo rostocópio e pelo stop motion de massinha, até hoje ficamos fascinados com o tipo de trabalho magnífico que essa arte consegue criar. Ou seja, a animação, mais do que o próprio cinema live action, é produzida visando o encantamento do público através de seus recursos visuais, mostrando todas as coisas que podem ser planejadas e desenhadas literalmente do zero, desde os planos abertos mostrando paisagens inteiras até os mínimos detalhes que passariam despercebidos em uma cena da vida real. Vamos pegar o próprio Ratatouille como exemplo. Olha como são desenhadas as cenas do Remy cozinhando, o modo como ele joga os ingredientes na sopa, a delicadeza na hora de montar o Ratatouille no prato, até mesmo os movimentos ágeis para se locomover na cozinha e interagir com o ambiente, ele lavando a pata com a gota da torneira ou usando o cabo da concha como escada, são detalhes que prendem a atenção do telespectador e o faz grudar os olhos na tela de tão belos e chamativos que são. Um trabalho artístico que o cinema live action até consegue fazer caso utilize o enquadramento correto, mas não com a mesma delicadeza que a arte de animação. Exemplos de cenas como essas não são algo exclusivo de Ratatouille, mas o fato do tema do filme ser sobre gastronomia, o fato das comidas dos pratos serem o objeto central desse tipo de detalhamento, faz com que essas cenas em específico do filme caminhem para uma direção oposta em relação a outras animações. Isso porque as comidas de Ratatouille, ao contrário de uma luta de Kung Fu Panda ou de uma acrobacia do Buzz Lightyear em Toy Story, por exemplo, são exemplos muito mais próximos daquilo que chamamos na pintura de natureza morta. A sopa do Remy ou Ratatouille montado no prato tem o mesmo efeito que uma cesta de frutas ou um jogo de louças pintado a óleo em um quadro. É um objeto inanimado, discreto, sem vida e fruto da criatividade humana. O Ratatouille, sendo um prato culinário, foi inventado por um ser humano, da mesma forma como uma cesta de frutas também foi montada e posta sobre a mesa por um ser humano, e seu valor está justamente nesse seu caráter de objeto passivo e inanimado. A luta de Kung Fu Panda, a acrobacia em Toy Story e a fuga em Os Incríveis são exemplos de momentos satisfatórios por trazerem sincronia em cenas de ação, de movimento, de agilidade, onde naturalmente não deveria existir sincronia. E é por isso que lutas de animes ou de filmes como Matrix mais parecem coreografias do que lutas de fato. Uma cena de um prato de comida sendo preparado em Ratatouille, pelo contrário, é satisfatória por aquilo que esse objeto possui como obra de arte, como objeto inanimado e fruto da ação humana, mas principalmente como algo bonito de ser visto. É aqui que está o X da questão que eu quero trazer no vídeo. A culinária sempre foi uma temática recorrente nesse tipo de abordagem na arte de animação. Cenas de personagens cozinhando qualquer tipo de coisa, inclusive aqueles pratos malucos e mirabolantes de alguns desenhos da Cartoon Network, como apenas um show e um mundo de Greg, sempre chamaram a atenção do público, tanto que existe uma porrada de canal de culinária no YouTube tentando reproduzir esses pratos. Quem assiste anime, principalmente longas-metragens como os do estúdio Ghibli, sabe perfeitamente disso, sendo que o termo comida de anime praticamente se transformou em uma estética da internet.
Resumidamente, mesmo que esse tipo de cena satisfatória não seja algo exclusivo de Ratatouille, o filme é o único que trabalha este tipo de abordagem valorizando o seu, entre aspas, objeto de encanto como um objeto passivo que sofre uma intervenção humana ativa. O prato não se prepara sozinho, mas é preparado por alguém, ao invés de valorizá-lo como uma atividade humana que possui valor por si própria. Se não estiver enganado, a única cena satisfatória de um filme da Pixar que pode ser comparado com Ratatouille neste quesito é a cena do doutor de brinquedos consertando Woody em Toy Story 2. Assim como todos os personagens da franquia, Woody é um brinquedo que possui consciência e racionalidade, já que a animação parte deste conceito de objeto inanimado que ganha vida própria em um universo de fantasia. Porém, essa é uma das poucas cenas onde o personagem é valorizado não como ser mágico com vida própria, mas como de fato um brinquedo. O doutor passa a cera nos seus olhos, passa uma camada de tinta na sua bota, costura o seu braço, porque é exatamente isso que Woody é, uma obra de arte que, assim como Ratatouille, foi inventada por mãos humanas. O processo de criação artística é algo muito bem representado em Ratatouille, e isso faz com que o filme se torne cada vez mais uma homenagem à arte de forma geral, e não apenas e especificamente à gastronomia. Juntamos determinados ingredientes na panela ou na travessa, cozinhamos e assamos em uma determinada temperatura, misturamos em uma determinada velocidade para no final criarmos um determinado prato culinário que poderia ser completamente diferente caso tivéssemos usado ingredientes diferentes, cozinhados em temperaturas diferentes ou misturados em velocidades diferentes. É óbvio que outras artes, como o cinema e a literatura, são muito mais complexas do que escolher e misturar ingredientes X ou Y, mas é possível resumir o processo criativo dessas artes através dessas, entre aspas, metáforas culinárias, já que podemos considerar que os personagens, cenários, tempo e enredo são como os ingredientes de um livro ou de um filme, por exemplo. Pode parecer estranho tentar criar este paralelo entre gastronomia e cinema, gastronomia e literatura, mas Ratatouille nos ajuda a estabelecer essa relação devido a um outro tópico de extrema importância que merece ser destacado: a crítica especializada. A cena mais marcante do filme é de longe o momento em que o Anton Ego coloca a primeira garfada do Ratatouille na boca e automaticamente se lembra da sopa que sua mãe fazia quando criança. O Ego é um crítico culinário que fez o restaurante do Gusteau ser rebaixado a 4 estrelas por causa de uma crítica negativa, e até então era o típico estereótipo do intelectual ou pseudo-intelectual arrogante que odeia e critica qualquer coisa que não atenda a um determinado padrão estético pré-estabelecido. A evolução do personagem dessa figura mórbida e vampiresca para uma pessoa mais aberta que valoriza os pequenos prazeres da vida é um passo muito importante que o filme dá na discussão sobre arte, não apenas por reforçar aquela velha mensagem de que a arte precisa ser democrática e ter relação direta com o público, manifestado no lema máximo no Gusteau, qualquer um pode cozinhar, mas também por entender o papel que a crítica artística e, consequentemente, a preocupação do artista em relação a como o público irá recepcionar sua obra possui no próprio processo criativo. É justamente por saber que a crítica especializada é tão importante para o consumo da arte, para a consolidação de um público que possui, pelo menos na teoria, um mínimo de senso crítico, que o filme faz uma crítica ao comportamento elitista e pedante do Anton Ego. Ratatouille, assim, é uma crítica aos vícios existentes no exercício da própria crítica com o objetivo de reforçar a importância da crítica. É confuso, mas é basicamente isso. O que é curioso, porém, é que essa conclusão final que o filme chega só reforça o quanto que a crítica artística é infinitamente mais cobrada do que a própria arte em si. Mas o que isso significa? Outros temas que são bastante recorrentes em Ratatouille são mediocridade e erudição. O Remy sempre mostrou ter um paladar refinado e um apreço maior pela culinária, em contraste com os outros ratos que sempre se contentavam com o que encontravam no lixo, onde ele coloca sua vida em risco apenas para pôr em prática seus dons culinários. Isso é um reflexo de uma visão profundamente individualista do próprio ser humano, algo que não seria incomum em uma empresa que possui uma filosofia liberal como a Disney, onde o indivíduo é capaz de possuir uma visão de mundo ou uma habilidade específica apenas e unicamente através da vontade
própria, mesmo que ele esteja inserido em um meio social com uma visão de mundo completamente oposta. A questão, no entanto, é que esse mesmo individualismo, ao mesmo tempo que é valorizado na figura do Remy, é criticado ou pelo menos não é tão bem visto na figura do Anton Ego. Mas o que eu quero dizer com isso? O Remy é inteligente, autodidata e possuidor de uma fineza acima da média por ser um bom cozinheiro. O Anton Ego, por outro lado, é arrogante, metido e mal-humorado por ser um bom crítico culinário. O que eu quero dizer é que as qualidades que são valorizadas no artista não são as mesmas qualidades valorizadas no crítico. O artista pode ter milhares de fãs e ser tratado quase como Deus. O crítico, por outro lado, deve sempre ser humilde e ser aberto a novas possibilidades. A obra de arte, seja um filme, um livro ou um prato culinário, é valorizada como fruto da genialidade do artista, sendo quase como uma forma de assinar o próprio nome e reforçar a sua excepcionalidade. A análise crítica publicada em um jornal ou em um blog online, pelo contrário, não é valorizada como uma opinião sincera e pessoal de um crítico de cinema ou de literatura, mas como uma mera forma de legitimar a ideologia de alguma força superior estranha e indiferente ao próprio crítico, seja a orientação editorial do veículo jornalístico, seja o senso comum e a mediocridade do público que não respeita o seu ponto de vista. Ou seja, o artista é valorizado a partir das suas individualidades e daquilo que ele possui de excepcional, de autêntico, enquanto o crítico é valorizado a partir de qualidades e competências que são alheias à sua condição de indivíduo, como quanto ele estudou, qual o seu repertório cultural, ou se a sua opinião pessoal está alinhada ou não com a opinião popular. Existem duas ocasiões no filme que a gente enxerga isso. A primeira é a cena em que o Linguini está tirando fotos e fazendo entrevista coletiva com a imprensa, quando o Anton Ego aparece quebrando totalmente o clima do momento, quase como se ele fosse um ser maligno que apagasse o brilho do artista que ilumina a mente dos ignorantes. A segunda é uma cena no final onde é revelado que o Anton Ego foi demitido do jornal onde trabalhava por ter elogiado a comida do Remy, já que o veículo jornalístico considera um absurdo o fato de um crítico culinário ter elogiado a comida de um restaurante lotado de ratos. Mesmo que o crítico mude de opinião, ele sempre estará no lado errado da história. Existem muitas obras que retratam o processo criativo de outras artes, que variam desde os mangás até o cinema, algumas que possuem semelhanças com o filme da Disney, outras não, mas Ratatouille é uma das poucas animações a trazer esse tipo de abordagem, sendo uma mídia de cultura pop, e ainda mais sendo uma produção de um estúdio como a Pixar. Coisas realmente grandes que nascem de coisas muito simples. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius, esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.